A palavra Ubuntu tem origem nos idiomas Zulu e Xhosa do sul do continente africano e tem como significado a humanidade para todos. Nesse sentido, a filosofia Ubuntu fundamenta-se em uma ética da coletividade representada principalmente pela convivência harmoniosa com o outro e baseada na categoria do nós como um membro integrante de um todo social. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo refletir sobre os fundamentos da filosofia Ubuntu, considerando-a como uma das várias correntes da filosofia africana. Assim, será desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, requerendo o uso do método explicativo. A filosofia Ubuntu resgata a essência de ser uma pessoa com consciência de que é parte de algo maior e coletivo. Para isso, de acordo com os fundamentos da filosofia Ubuntu, somos pessoas através de outras pessoas e que não podemos ser plenamente humanos sozinhos, sendo feitos para a interdependência. Nesse contexto, fundamenta-se nas relações entre o divino, a comunidade e a natureza. Porém, a filosofia Ubuntu procura resgatar o conceito de comum para alcançar a democracia, ou seja, uma multiplicidade de singularidades. Para tal, tem a igualdade como um princípio fundamental e condicional para a existência do outro. De acordo com Ramose, a palavra Ubuntu origina-se da combinação dos termos Ubu e NTU. Ainda para Ramose, o prefixo Ubu contempla a ideia do ser em seu modo dinâmico, integral, anterior às manifestações particulares ou modos de existência em um constante movimento. E o sufixo NTU indica toda manifestação particular, os modos distintos de existência. Nesse sentido, a compreensão da palavra Ubuntu nos permite indicar tudo o que está em nosso convívio, tudo aquilo que temos em comum em uma realidade integradora de tudo que está se transformando. Ubuntu é atualmente duas palavras em uma, consiste no prefixo Ubu e na raiz NTU. Ubu evoca a ideia da existência em geral, abrindo-se à existência antes de manifestar a si mesmo na forma concreta ou no modo de existência de uma entidade particular. Ubu, aberta à existência, é sempre orientado para um desdobramento, que é uma manifestação concreta, incessantemente contínua, através de formas particulares e modos de ser. Neste sentido, Ubu é sempre orientado para um NTU. Ubuntu é a raiz da filosofia africana. A existência do africano no universo é inseparavelmente ancorada sobre o Ubuntu. Ubuntu é, então, como uma fonte fluindo da ontologia e epistemologia africana. Se estas últimas forem as bases da filosofia, então a filosofia africana pode ser estabelecida através do Ubuntu. Conclusões. A filosofia Ubuntu representa um pensamento filosófico de origem dos povos bantus, das filosofias africanas e suas formas de conhecimento de humanidade, de cultura, de história e das formas de relacionamento social entre os povos. A filosofia Ubuntu compreende a concepção bantu da realidade da existência de seu povo em uma dinâmica e movimento da existência do ser em comunidade e de se importar com o outro. Dessa forma, a partir da compreensão da filosofia Ubuntu, a ética com base no respeito e na solidariedade consigo com o outro constituem a essência do ser, fazer e estar em comunidade. A existência e a essência do ser são os fundamentos e preceitos do pensamento Ubuntu de vida em comunidade. A partir dessa discussão, podemos compreender o pensamento Ubuntu como uma filosofia africana do humanismo, pelas relações do ser e dos outros de forma coletiva. Nesse sentido, o fundamento básico desse pensamento africano articula um respeito básico pelos outros, pela comunidade e pela integração do ser e de sua realidade. A filosofia Ubuntu, que se traduz em "eu sou porque nós somos", possui um potencial ético capaz de fortalecer um convívio social, no qual valores como a solidariedade, a confiança, o respeito e a generosidade são assumidos como fundamentais. Este trabalho investigativo chegou às seguintes conclusões. A filosofia Ubuntu representa uma das contribuições mais originais da filosofia africana. O potencial ético dessa corrente filosófica não deve ser desprezado pela filosofia brasileira. Considerando que Brasil e África precisam aprender a pensar de modo descolonizado, é fato que os filósofos africanos estão mais comprometidos com essa tarefa do que os brasileiros, sendo a corrente filosófica Ubuntu um testemunho disso. Assim como o versículo "amar o próximo como a ti mesmo" significa reconhecer em outros a mesma dignidade de quem há em sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo. Mas o que é o amor ao próximo?
É ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão e empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro e tratá-lo com respeito. Não se sabe ao certo quando a filosofia Ubuntu surgiu, mas acredita-se que já conta com alguns bons séculos de vida. A primeira vez que terras americanas tiveram contato com o termo foi por meio de um artigo científico. Esse artigo, de 1846, define o Ubuntu como uma qualidade humana que visa o bem-estar do grupo. Por isso, o grupo vem acima do indivíduo, já que todos formam uma espécie de colônia que dependem um dos outros para prosperar. Apesar do mundo tomar conhecimento do termo, ele não ficou famoso nesse século. Aliás, ele nem era conhecido como uma filosofia, e sim como uma qualidade. Somente durante o regime racista opressor do apartheid é que o Ubuntu foi sendo lapidado e adotado como filosofia de vida. Com os ideais de união pelo bem do povo, o Ubuntu foi ganhando espaço e adeptos. Podemos afirmar que Desmond Tutu e Nelson Mandela utilizaram o termo e a filosofia para fazer um levante, melhorar o ânimo dos oprimidos e fazer com que lutassem pelos seus direitos. Para encerrarmos, entrevistamos algumas pessoas sobre o Ubuntu e a consciência negra. Aqui está a declaração delas. O que é o Ubuntu? Então, o que eu sei sobre isso é que é uma filosofia de vida africana, né? Que é comum lá na África, não sei exatamente em que país, e que considera que a felicidade de todos é importante. O que você acha sobre o Ubuntu? Olha, eu acho que enquanto filosofia é uma coisa muito legal, né? Porque eu acho que para a gente ser feliz enquanto sociedade é necessário o bem de todos, né? Não tem como a gente ser plenamente feliz e viver numa sociedade considerada também feliz sem que haja uma justiça no sentido de que todos tenham acesso pelo menos ao que é básico, né? E que a felicidade do outro importe pra gente também. Qual a opinião do Ubuntu para a sociedade negra, na sua opinião? Eu acho que a importância para a sociedade negra é como para qualquer outra sociedade. Não vejo, nesse caso, se há alguma distinção, né, entre uma sociedade negra ou branca ou amarela, enfim. Eu acho que é uma filosofia que se aplica a qualquer sociedade. O que é a consciência negra? Não sei nem se o feriado foi criado em função disso, mas no meu modo de ver, é uma questão da gente lembrar e valorizar a importância que os negros tiveram na formação da nossa sociedade, do nosso país como um todo. O Ubuntu. Então, o que eu sei que o Ubuntu é uma filosofia africana que ela rege nossos valores como indivíduo, sociedade, como devia ser. O que você acha sobre o Ubuntu? Eu acho uma filosofia muito bonita, que se a gente conseguisse aplicar de verdade nas sociedades, a gente teria uma vida mais harmoniosa, mais generosa um com o outro. Seria muito melhor para a sociedade. Opinião do Ubuntu para a sociedade negra, na sua opinião? Então, o Ubuntu ele foi uma filosofia que ela começou a tentar ser aplicada depois do Apartheid, né? Para a gente ter essa união desses povos, essa generosidade. Então, eu imagino que seja muito importante para que eles consigam ter uma harmonia melhor nessa sociedade. A consciência negra. É um feriado, né, no Brasil, em homenagem a Zumbi. E é um momento que a gente precisa refletir as vivências, as dificuldades de toda essa população. O que é o Ubuntu? Para mim, o Ubuntu é uma cultura africana que fala sobre empatia. O que acha sobre o Ubuntu? Então, eu acho muito importante, porque está faltando muito isso nas pessoas hoje em dia. Né? Aquilo de se colocar no lugar do outro, as pessoas não se colocam mais. As pessoas são muito egoístas. Qual a importância do Ubuntu para a sociedade negra, na sua opinião? Na sociedade negra, eu acho que assim, as pessoas não são muito empáticas em relação a isso, né? Tem muito preconceito ainda em relação
relação ao negro. E isso, acho que a partir do momento em que as pessoas começarem a se colocar um no lugar do outro, vai olhar com outros olhos para eles também, porque eles são iguais a nós, né? As mesmas coisas que nós temos, eles têm também, não tem diferença. Então, a minha opinião é que as pessoas precisam ter esse olhar, né? E a partir disso, tudo vai melhorar bastante. É a consciência negra. A consciência negra é um marco, né, criado para mostrar o fim da escravidão, é um movimento, né, criado por eles. E eu acho isso muito bacana, muito válido, super aprovo. Ubuntu é uma palavra, né, uma filosofia de origem africana, da África subsaariana, que vai trabalhar essa questão da humanidade, da generosidade, do relacionamento entre as pessoas, do bom relacionamento, né, dessa harmonia entre as pessoas, da convivência entre eles. Eu acho que as pessoas deveriam viver um pouco mais disso, né? Saber se perdoar, saber conviver, porque todos erramos, né? Acertamos, e saber entender o outro, as características do outro. Na verdade, eu não vejo só para a sociedade negra, né? Eu vejo para toda a sociedade. E assim, é muito triste a gente ter que falar sociedade negra, sociedade branca, sociedade parda, porque na verdade não somos cores, somos pessoas, né? Temos nomes e assim somos tratados numa identidade pelo nome, não pela cor, né? Ainda é muito triste ter que pensar nessa questão de ter que rotular, de pensar cor, de pensar quebrar, né, todo esse preconceito. Não deveria nem mais haver esse tipo de situação, né? Estamos aí século evoluído, a ciência evoluída, tudo está evoluindo, mas o ser humano está ainda com muita dificuldade de evolução. Né? Consciência negra, na verdade, nasce justamente com o intuito, né, de resgatar o respeito, justificar, né, as minorias que foram desrespeitadas desde 1500 e que vai arrastando toda essa questão do preconceito desde a época da escravidão, né, indígenas, negros e toda essa trajetória. Só que, assim, hoje eu penso que deveria ser Dia da Consciência Humana, né? Deveríamos ter trabalho sobre a consciência humana, sobre pensar no respeitar o outro, conviver bem em sociedade, entender que temos limitações, entender, né, a nossa humanidade, sermos generosos uns com os outros, né? E esses valores hoje estão extintos, em sua grande maioria, né? Ou então ou alguns lugares estão muito carentes, né?